abertura à palestra e conforme for o pessoal vai entrando, pode ser? Eu vou... Bom, meu nome é Vitória, a gente é da equipe New4 e desde o começo da semana a gente tem realizado, algumas palestras sobre saúde mental na pandemia. A gente está vivendo numa situação muito complicada, muito particular, que tem afetado nossa rotina e, consequentemente, afetado a nossa saúde mental. E hoje é a terceira palestra, a gente vai falar sobre atividades e estudo de saúde mental no meio acadêmico. Queria agradecer primeiramente a Amabile por estar conosco hoje, oferecer um tempo para conversar com a gente, e também a todo mundo que está presente, está acompanhando aqui as nossas atividades. Vou apresentar brevemente a Amabile, aí depois eu deixo que ela se apresente melhor para vocês. E fique mais à vontade. A Amabile é psicóloga, ela é neuropsicóloga, ela é mestre em ciência. Desculpa, aqui em casa já me chamaram aqui. Home office é complicado. Ela é mestre pela IASH. E, enfim, Amabile, eu vou deixar que você apresente-se melhor para o pessoal. Nossa dinâmica costuma ser uns 40 minutos para palestra. Aí nos últimos a gente abre para pergunta, pode ser? Pode sim. Certo, obrigada. Obrigada, Vitória, obrigada, New4, pelo convite de vocês. Bom, eu sou a Amabile, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica e atuo na psicologia histórico-cultural, que é uma psicologia russa, que a gente entende que o desenvolvimento do psiquismo está interligado com as relações sociais, né? Então a gente faz uma análise, vamos dizer assim, por todas as relações que esse indivíduo ele vai se formando, ele vai interagindo durante a sua vida, né? Então, eu queria então entender um pouquinho de como está sendo a vivência de vocês para saber se está coerente com o que eu vou dizer para vocês. Por que que eu faço isso? Porque eu posso vir aqui e falar milhões de coisas e não ser útil para vocês. Então eu gosto sempre de interligar o que eu preparei para falar com as necessidades de quem está me ouvindo. Então, se alguém quiser me dizer só um pouco, assim, as dificuldades que estão encontrando diante da atividade de estudo e a pandemia, bem rapidinho, tipo assim, eu não consigo estudar, ou eu fico ansioso, o que que vocês vêm sentindo em relação, bem rapidinho, só para eu saber se o que eu preparei está diante do que vocês precisam. Se alguém quiser colocar, se alguém quiser falar. A atividade de casa toma muito tempo. Ok. Alguém mais? Eu acho que é muita autocobrança e pressão para render ao mesmo tempo que eu tento acolher o que eu estou sentindo, né? Permitir descansar e não se cobrar tanto. É confuso. Obrigada. A Isabela colocou: eu fico tão ansiosa às vezes que é difícil prestar atenção durante as aulas. Bianca, sim, concordo com a Thaís. Mais alguém? Dificuldade de planejar o tempo, apesar da gente ter a impressão que tem muito. Ok. Sentir que rende pouco também, ter uma baixa produtividade. Entendi. Mais alguém? Acho que medo a todo instante, sabe? Medo do que exatamente? Medo das pessoas queridas em relação à pandemia, né? As pessoas queridas se contaminarem, medo de não poder voltar, alguns medos que acho que deixam a gente um pouco ansioso. Eu, particularmente. Obrigada.
Mais alguém? A Anani, difícil dividir o tempo. Bom, mais alguém quer falar? Bom, então o que vocês pontuaram é exatamente o que eu tinha pensado de formas diferentes, né? Vamos ver aqui o comentário. A Mila Fritas. Requer fazer tudo e não querer fazer nada. Não consigo me concentrar. É um turbilhão de pensamentos. Se você está contaminado, se você não vai dar conta do prazo, presidente, fim de mundo. Super entendo. Aí vira tudo um caos, né? Quando a gente pensa na atividade de estudo, a gente pensa numa função social também. Estudar, ela faz parte de uma função social. A gente tem pessoas que exercem funções sociais para uma organização da própria sociedade. Quer dizer que todos os papéis sociais eles são realmente necessários ou se eles são saudáveis? Não necessariamente, mas é o que acontece. Todas as pessoas exercem uma função. E aí tem todos os tipos de trabalhadores, tem todos os tipos de intelectuais, tem todos os tipos de relações interpessoais, né, que também fazem a sociedade como ela é. E aí, dentro disso tudo, temos as relações que não são tão saudáveis, temos papéis que não são tão necessários assim, se a gente fosse pensar, mas eles existem, e existem até para uma função. E nessa sociedade onde a gente está, as funções elas estão sempre permeadas pela produção. Então, se eu produzo, eu sou útil. E se eu sou útil, eu estou dentro de uma lógica do capital. Então, eu só sou útil para o capital enquanto eu estou produzindo algo que esse capital quer que eu produza. E a atividade de estudo, ela não está fora dessa lógica. Então, vamos aqui numa linha de raciocínio, né? Quando a gente vai para a escola, por que a nossa mãe, os nossos pais, eles dizem assim, né? Quando a gente fala, eu não quero ir para a escola, eu não quero estudar, ai, para que estudar, ai, para que isso, eu não quero ir mais, eu quero brincar, eu quero fazer qualquer outra coisa menos estudar. E eles dizem, não, você tem que ir para a escola para você ser alguém no mundo. Por que a escola tem essa função, né? Por que o estudar tem essa função da gente ser alguém no mundo? Porque produz transformações psíquicas, né, no nosso desenvolvimento neuropsicológico a ponto da gente construir ferramentas de pensamento. E essas ferramentas de pensamento, a gente vai compreendendo cada vez mais o mundo. E quanto mais consciência a gente tem desse mundo, mais difícil fica viver nele da forma exatamente como ele é. Porque a gente vai entendendo que a gente não cabe dentro dessas caixinhas. Pode ser a caixinha do estudante exemplar, do estudante que tira 10 em tudo, do estudante que é o cara, a mulher, né? E isso tudo vai entrando dentro de uma caixinha. E quando a gente passa a vida inteira correlacionando a atividade de estudo com ser alguém no mundo, e esse alguém no mundo tem uma padronização, que é aquela pessoa super mega produtiva, que tem excelentes notas, que vai ter o melhor emprego assim que sair da faculdade, que vai ser a pessoa que vai ganhar o salário mais alto, que vai ter as melhores condições objetivas. Quando tudo isso está interligado, e muitas pessoas até conseguem fazer isso com muito custo, outras com mais privilégios do que outras pessoas, essa é a lógica dessa sociedade onde a gente vive. Isso vai produzindo sofrimentos no meio do caminho e algumas conseguem ter êxito e outras não. Mas quando tudo isso a gente coloca dentro de uma pandemia, não faz sentido. Perde o sentido da atividade de estudo. Então, eu estou estudando para quê?
se o mundo pode acabar amanhã, se as relações elas estão permeadas por viver ou não viver, se eu vou pegar algum vírus amanhã ou não, se eu estou tendo internet para ter acesso às aulas ou não. Tudo isso vai fazendo com que a gente vai se questionando o que de fato faz sentido estudar. Porque a atividade de estudo, de fato, ela está relacionada com os motivos pelos quais eu tenho para estudar. E se os meus motivos estão ligados diretamente a algo que eu não posso ter agora, geralmente a gente vai se perder durante o processo de estudo. Ai, mas Amável, o que você está falando que eu não estou entendendo nada? É assim, gente. Não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Vocês sabem disso, né? É muito difícil. Só que o que faz você sentar ali por horas e horas, ler um texto que às vezes é chato, às vezes é legal, mas te cansa demais, ou produzir um artigo, ou escrever algo que vai te cansar demais, o que te motiva a fazer isso em sã consciência? Ninguém vai falar, eu quero fazer isso hoje, porque é tão difícil que eu quero fazer. Dificilmente alguém vai falar isso exatamente só porque é difícil. Mas o motivo dessa pessoa fazer é o que dá sentido para ela durante todo esse processo. Então, por que você fez o curso que você fez? Por que você escolheu? Por que você escolheu fazer um mestrado? Por que você escolheu o tema do seu mestrado, do seu doutorado? Por que você escolheu esse professor para te orientar? Por que você escolheu o modo de vida do qual você tem? Tudo isso tem um sentido pessoal para cada pessoa. E aí esse motivo vai fazer com que você tenha sentido nas suas ações. Só que por mais que você tenha isso claro, não quer dizer que isso facilite o processo. E aí por isso que é muito importante, por exemplo, a organização, que foi uma das coisas que vocês colocaram, né? Organizar o meu tempo e saber como eu aprendo. Porque todo mundo é inteligente. Porque a inteligência, ela é uma construção social, ela é uma construção de conteúdos que a gente vai se apropriando ao longo da vida. E aquilo vai fazendo com que eu me torne uma pessoa inteligente naquele assunto ou em vários assuntos. A gente pensa assim, uma mulher que cozinha, ela não é inteligente porque ela não fez graduação, ela não tem o MBA que fulano tem, ela não ganha o tanto que fulano ganha, então ela não é tão inteligente assim. Mas é um tipo de inteligência diferente. Então ela também tem uma inteligência porque ela aprendeu a fazer aquele processo. Então, se todo mundo tem essa inteligência, e eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo me apropriar dessa atividade de estudo que faz com que aconteça transformações no meu modo de ver o mundo. Então, como é que eu sei como eu estudo? É você entendendo, por exemplo, tem pessoas que precisam de silêncio, tem pessoas que precisam estudar no barulho, tem pessoas que precisam ouvir mais, tem pessoas que precisam ser mais visuais, tem pessoas que precisam ler e depois ouvir e depois ler de novo, tem pessoas que precisam de resumo antes para depois ler o conteúdo. É você entender o como você aprende para que você saiba o como você vai ensinar. E aí, o que espera, por exemplo, na pós-graduação? Espera-se que essas pessoas já adultas, elas consigam ter uma atividade de estudo que não precisa ter uma exigência de um professor o tempo todo, que é aquilo que a gente aprende na escola, por exemplo, ou deveria aprender, né? E isso, eu me incluo nisso também, gente, porque eu também estou dentro da lógica da educação, assim como vocês, né? Todos nós. Quando tem um professor e diz lá, você tem que fazer tal tarefa, tal página, faz isso, faz aquilo, e aí aquilo todos os dias da semana.
E aí, isso não é atividade de estudo. Atividade de estudo é quando eu tenho um motivo e eu consigo fazer isso não pelo motivo externo exatamente, mas pelo motivo que faz sentido tanto para mim quanto externamente. É como se fosse uma unidade mesmo, juntando, conectando o meu motivo dessa atividade de estudo com o motivo externo para o qual está interligado ao meu. Então, se eu tenho alguém mandando eu fazer, eu até faço. Mas se eu não tenho, o que eu faço com todo esse tempo, com todo esse trabalho que eu tenho que fazer, mas eu não consigo organizar? Porque a gente está acostumado em ter alguém mandando a gente fazer, ou que o motivo daquela atividade, daquela ação, esteja interligada com externamente, com uma pressão, com um ganho, com algo que eu vou ter para compensar o que eu estou fazendo. E na pós-graduação, o que se espera, né? Tanto já ali na graduação, eles vão criando essa sensação, às vezes de uma forma saudável, às vezes não. Mas na pós-graduação, por exemplo, eles esperam o quê? Que você seja um adulto autônomo. Que, olha, esse aqui é o seu projeto, você pode vir aqui me perguntar algumas coisas, mas o restante você que tem que se organizar nesse tempo aí de 2, 4 anos para que você possa fazer. Isso também acontece na graduação, mas na pós-graduação é uma exigência muito maior. Porém, a qualidade da educação que a gente tem não propicia possibilidades de ir construindo essa autonomia intelectual. E aí é quando gera sofrimento, porque não é só sentar, como eu estava dizendo, não é só sentar, é você ter uma organização psíquica, é você ter uma organização de tempo e é você ter autoconhecimento. Mas, Amara, o que isso tem a ver, autoconhecimento com atividade de estudo? Não estou entendendo. Porque quando a gente passa a aprender algo, a gente passa a aprender sobre nós mesmos. O nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. Extremamente preguiçoso. Por quê? Porque quando ele acha que ele sabe alguma coisa, ele vai dizer assim para você: olha, eu tenho umas redes sinápticas aqui que você podia usar elas, né? Não precisa criar outras. Vamos usar as que você já tem? Aí você tenta usar as que você já tem. Aí você fala assim pro seu cérebro: ó, não deu. Tá faltando alguma coisa. Tô sentindo ansiosa, tô tendo dor de cabeça, não tô dormindo, tô ficando preocupada. E não tá dando não, cérebro. Você tem que me ajudar aí. Aí ele fala: poxa, mas tô tão cansado. Eu não quero fazer isso. Mas ok, então vamos lá. Então vamos criar essas redes sinápticas novas, porque você realmente não sabe. Eu também estou tentando achar caminho aqui que não está dando certo. Então a gente vai ter que criar uma nova, ok. Só para criar isso, uma nova, eu vou ter que usar todos os recursos que eu tenho e você vai cansar. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ah, mas eu já sei limpar a casa. Eu já sei falar com os meus amigos. Eu já sei brigar com a minha namorada, namorado, namorades. Eu já sei discutir na internet. Eu já sei fazer vídeos, eu já sei postar, eu já sei um monte de coisa. Então, eu acho que eu vou fazer isso antes e depois eu volto. E a gente vai fazendo isso. Isso se chama procrastinação. Porque o nosso cérebro, ele tem uma outra palavra para isso, mas ele solta um hormônio que chama dopamina. E a dopamina, a gente sente prazer. Então, a gente vai fazer atividades que eu vou sentir prazer. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está reforçando uma rede neural que é sentir prazer. E essa rede neural, ela vai entender o quê? Não sentiu prazer? Vamos ali fazer qualquer outra coisa que você já sabe do que exercitar o cérebro para que ele possa construir outras redes. E aí, nesse momento, o que acontece? O prazo chegou, eu vou ter que fazer isso. E quando eu vou ter que criar essa rede neural, é muito mais difícil e muito mais cansativo. Por quê?
eu estou aprendendo um conteúdo novo, e quando eu aprendo um conteúdo novo, eu aprendo mais sobre mim. Porque o nosso cognitivo e o nosso afetivo, ele está intrinsecamente ligado. Então, quando isso acontece, o que eu estou pensando? Nossa, eu li um texto que não tinha nada a ver, mas eu pensei sobre sobre a minha ansiedade, sobre a minha tristeza, ou sobre aquele outro livro que eu li, que não tinha nada a ver com esse, mas eu estou fazendo uma relação aqui que pode ser outras coisas. E aí, nesse meio caminho, o que acontece? É que o nosso cérebro ele está tentando encontrar redes para conectar essa nova rede. Então, ele vai conectar com memórias afetivas que você já tem. Porque é a memória afetiva que vai fazer com que a gente aprenda. Se você for usar a memória, a memória de trabalho, por exemplo, você vai decorar, vai passar em algumas provas, vai poder escrever algumas coisas, mas você não vai aprender. Só que para criar essa nova rede neural, você tem que aprender. E aprender requer tempo, disciplina, persistência e muita paciência. Porque esse processo todo ele vai ser longo. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Mas é da intensidade, da qualidade dos processos de aprendizagem. Quanto mais eu tenho uma intensidade, uma qualidade nesse processo, eu consigo correlacionar, integrando os aspectos cognitivos e afetivos. E aí, como que a gente percebe se aprendeu ou não aprendeu? Quando há uma transformação no nosso modo de ver as coisas. Então, eu posso estar aprendendo, sei lá, estou pensando aqui em algum exemplo. Eu posso estar aprendendo sobre uma flor e eu não sei nada sobre flor. Então, eu vou me apropriando de conhecimentos. E nesse processo, eu vou imitando aquilo que eu estou aprendendo. Depois de imitar o que eu estou aprendendo, porque eu preciso imitar de algo que já é palpável, algo que já foi produzido, depois eu vou construir o meu modo de fazer aquilo. E nesse processo de construir o meu modo de fazer aquilo, é que a gente vai construindo essa rede neural. Bom, Amable, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando, com todas essas sensações e com a pandemia? Fazer todo esse processo num cotidiano normal, não normal, como a gente tinha, parecia mais fácil porque já era conhecido, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas que a gente percebe que o mundo estava passando. Mas a gente já estava acostumados a lidar com tudo ao mesmo tempo. Porém, agora, a gente está numa situação que requer um pensamento crítico e requer a gente fazer análises do que realmente é importante, do que realmente é funcional e dos papéis que a gente exerce nessa sociedade, tanto como estudantes privilegiados numa universidade pública, né? Como também como pessoas, como cidadãos, como votantes, como mulheres, como homens, como estudantes, e tudo isso num bolo só. E por que isso gera tanta ansiedade e tantas crises em nós? Porque é algo novo e o nosso cérebro está tentando encaixar em redes que a gente ainda não tem. E é preciso essa rede que o nosso cérebro está querendo criar e a gente não tem, ela só é possível ser criada em coletivo. Essa é a grande diferença desse momento do qual a gente está vivendo. A gente está tentando encaixar esse momento nas caixinhas do individualismo. Eu faço, eu consigo, eu posso. E essa é uma daquelas caixas que só é possível quando é em coletivo. E saindo exatamente fora de todas as caixas, porque ninguém nunca viveu isso.
Ninguém ainda tem a fórmula de tipo, olha, não sinta mais ansiedade, não sinta mais tristeza, não faça isso, faz por esse caminho aqui. A gente está tentando construir redes neurais e coletivas para que a gente possa dar conta desse momento. Por isso que é tão difícil e por isso que é tão árduo. Tudo que é novo, tudo que eu não tenho apropriado vai me gerar uma insegurança, vai me gerar ansiedade, vai me gerar todos aqueles medos e receios que também fazem parte do meu próprio histórico como pessoa. E aí, um ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que, sim, dá para a gente usar algumas coisas que a gente já produziu, como, por exemplo, organização do nosso tempo, pensar no motivo e sentido do qual realmente aquela atividade de estudo eu tenho para a minha vida ou não. Qual é a função do estudo na minha vida? Recorrer sempre a essa função, a esse objetivo, e também pensando na vida pessoal. Ter intervalos, por exemplo, estudar um tempo, ter um intervalo. Ou, se você funciona um dia só, pensando na mesma coisa, um dia só eu vou trabalhar o dia todo. No outro dia, eu vou ter um período que eu não vou fazer nada, porque eu preciso de um tempo para fazer nada, para não me preocupar com o mundo, para não me preocupar com ninguém, para não me preocupar com nada. Mas aí, no outro período, eu preciso me preocupar com minha família, eu preciso me preocupar com quem não está tendo privilégio, eu preciso me preocupar com posicionamentos ético-políticos, eu preciso dar uma olhada no mundo. Mas você fazer essa transição, porque não existe um equilíbrio na vida. A gente consegue fazer um equilíbrio com coisas. Então, a gente divide a coisa, coloca numa balança, e ela vai dar um equilíbrio. Coisas a gente consegue fazer isso. A vida, pessoas, a gente não consegue cortar no meio e colocar numa balança. A gente precisa, então, entender que não é um equilíbrio de vida que vai gerar uma vida saudável, mas é o transitar entre as relações, entre as emoções, entre as situações, entre as tarefas do dia a dia. Então, se você se prende mais nas tarefas dos afazeres de casa, coloca um tempo. Até esse tempo, eu vou fazer o que der. Depois desse tempo, eu vou ter que fazer outra atividade. Então, isso você vai se organizando quando você também organiza fora, você organiza dentro, e dentro você também organiza fora. Então, nesse movimento dialético, a gente pode ir transitando entre as situações, entre as emoções, entre as relações. Esse movimento, ele é saudável. A gente também tem uma tendência de achar que os sentimentos não nobres na nossa sociedade, eles não são dignos de serem sentidos. Ou ele me diminui como pessoa se eu sentir ou expressar. Como, por exemplo, raiva, ódio, ansiedade, nojo, pavor, ignorância. Tudo que não é nobre nessa sociedade, e a gente sente, porque nós somos humanos e a gente vai sentir tudo isso, a gente tem uma tendência de nos diminuirmos por sentir ou colocar debaixo do tapete para que ninguém perceba e nem eu mesma perceba que eu estou sentindo aquilo. Porém, a gente vai sentir tudo ao mesmo tempo, porque a vida ela é dialética, o nosso psiquismo ele é dialético. Então, o que acontece? O não saudável não é eu sentir essas emoções, o que eu vou fazer com elas. Se eu uso essas emoções como arma contra as outras pessoas ou contra mim mesmo, realmente isso não é saudável. Mas se eu uso essa emoção como instrumento de superação ou de entender que eu sou uma pessoa, que eu vou sentir essas coisas, mas que eu não vou morrer por isso, ou que não diminui as minhas qualidades por eu sentir ódio, por eu sentir raiva, por eu sentir nojo, por eu me sentir insegura, por eu sentir ansiosa, ansioso. Não é isso que vai determinar, mas é o conjunto de tudo. E como eu utilizo isso como instrumento na minha vida que vai dizer quem eu sou. Então, se eu fosse pensar assim, qual que seria uma relação saudável entre a saúde mental e a atividade de estudo na academia?
seria eu me perguntar por que eu estou estudando? Por que eu tenho o privilégio de estudar e outras pessoas não? E o que eu vou fazer com isso depois? Eu vou transformar isso em algo que possa fazer com que todas as pessoas possam ter acesso? Eu vou levar esse conhecimento para o cotidiano das pessoas? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Qual é o sentido? E se eu quero ganhar um bom salário, o que eu vou fazer com isso? Para quê? Por quê? Se fazer essas perguntas, você vai encontrando o motivo real do porquê que você está estudando, do porquê que você está nesse grupo, por que você faz isso, por que você faz aquilo. Um outro ponto também que vai fazer essa inter-relação, além do uso do que eu faço, do que eu me aproprio, é eu poder também entender que eu sou uma pessoa que eu não vou mudar o mundo sozinha. E que eu não vou mudar um grupo, um mundo, as pessoas, nem o meu professor, minha professora, nem os meus colegas, nem a minha família. Ninguém muda ninguém. Mas a gente pode criar condições para com que as pessoas sintam necessidade de transformação. Então, é também se perguntar quais são as relações afetivas que você está tendo nesse momento e na sua vida que te proporcionam essa possibilidade de você também se transformar e do que você está produzindo também de relações saudáveis para que as pessoas também possam se transformar ao seu redor. E esse se transformar não é tipo assim, eu estou aqui num ambiente com uma música super zen e a pessoa de repente vai sentar aqui do meu lado e bum, vai virar um Dragon Ball, tipo, de uma hora para outra, né? Não vai acontecer isso. Não é bem isso. Mas a qualidade das discussões que você está trazendo para essas relações, o quanto você está ouvindo as pessoas de fato, o quanto você está sendo empático com as condições das quais você não entende ou até entende, mas o outro também precisa dizer. O como você está se posicionando diante de situações desiguais a direitos humanos, o quanto você está também se colocando também como prioridade na sua própria vida, fazendo um movimento dialético entre tudo isso. Mas, Amable, isso cansa. Sim, gente, cansa. E a vida adulta, e uma vida adulta saudável, é poder construir essas ferramentas psíquicas para que a gente dê conta de construir um coletivo saudável. Então, basicamente, a atividade de estudo, ela tem um papel social muito importante e de muito privilégio na nossa sociedade. Então, se eu fosse dizer algo para vocês assim, olha, uma dica é pensar no qual o real motivo do qual faz você ter prazer em estudar ou não ter prazer em estudar. E encontrar os meios para que você possa entender como você aprende, para que você possa organizar a sua atividade de estudo e entrar de fato em atividade de estudo. Então, basicamente seria isso. Se quiserem abrir para perguntas, ou não concordo com você, Amable, eu concordo, tá tudo bem, gente. Eu acho que a gente abrir um diálogo, ele é importante.